irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesta semana que acabou de começar, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Vamos juntos buscar a presença do Espírito Santo, crendo que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa mente e a nossa semana por completo. Deus tem algo especial preparado para você. E acredite que nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que muda tudo. Com Ele, nós não enfrentamos os desafios sozinhos. Amém? Eu quero começar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma unção renovadora, uma força que nos capacite a enfrentar os desafios dessa semana com coragem e com determinação. Que o Senhor tire todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia, todo o ressentimento, qualquer obstáculo que esteja impedindo essa pessoa de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Nós cremos, Pai, que Tu tens poder para mudar a nossa história. E eu peço que o Senhor renove as forças daquele que está cansado, daquele que está sem motivação. Que o Teu Espírito venha com poder sobre essa vida agora, enchendo o coração dessa pessoa de paz, alegria e ânimo para encarar a semana que está começando. Que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro, o nosso amigo, que nos guia em cada decisão e em cada passo. Eu oro, Senhor, para que toda preocupação, toda ansiedade, todo medo sejam lançados fora e que essa pessoa sinta o Teu toque de amor, de cuidado e de renovação. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias e uma semana de comunhão contigo. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por completo? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Declare isso com convicção. Quero ser cheio do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que Deus preparou um tempo de paz, um tempo de cura e um tempo de intimidade com o Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida nesta semana. Amém? Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que nós já conseguimos alcançar a marca de 2.600.000 inscritos. Nós temos uma meta agora de chegar a 2.650.000. Por isso eu conto com o seu like, para que esse vídeo seja promovido pelo YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui e ative as notificações para você receber uma mensagem toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Que nada falte na sua casa, em nome de Jesus. O texto que eu quero ler está em Atos capítulo 4, verso 31. Atos capítulo 4, verso 31. Está escrito: E tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar novamente pela sua vida. Por isso, eu quero pedir que você escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Irmãos, eu sei que muitas pessoas escrevem aqui nos comentários as dificuldades que têm enfrentado dentro dos seus relacionamentos familiares. Alguns estão com problemas no casamento, outros têm passado por problemas com os filhos, às vezes com seus pais e até mesmo entre irmãos. A convivência dentro de casa muitas vezes é um grande desafio. E sabe de uma coisa? Nesses momentos é que o Espírito Santo age. Não é pela nossa própria força que nós vamos conseguir resolver esses conflitos. Talvez a grande mudança que vai acontecer na sua vida a partir de hoje é entender que você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está ao seu lado. Ele está com você, dentro de você. É Ele que realiza a verdadeira transformação. Ele nos conduz ao que é certo, nos dá paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor e, acima de tudo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem buscado por uma mudança na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie suas ações. Ele sabe o que é melhor para você e para sua família. Quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele muda situações que nós, com nossas próprias forças, jamais conseguiríamos mudar. Ler o livro de Atos é maravilhoso, porque durante a leitura nós percebemos o Espírito Santo se manifestando poderosamente na vida dos primeiros cristãos. Eles testemunharam coisas incríveis, milagres e transformações sobrenaturais. Às vezes, a gente lê essas histórias e fica imaginando como seria maravilhoso viver isso também. Mas eu quero te lembrar de algo. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida dos apóstolos, da igreja primitiva, age em nossas vidas hoje. Nós não precisamos de grandes sinais para sentir a sua presença. O Espírito Santo se manifesta também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Você já percebeu como ele nos consola, nos dá força e sabedoria nas situações mais simples? Quando oramos, quando buscamos a Deus, quando enfrentamos nossos desafios diários, o Espírito Santo está ali presente, nos guiando e nos fortalecendo. Não espere por grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está aí com você agora, onde você está. Romanos capítulo 8, verso 26 nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que, mesmo quando você não tem forças ou palavras para orar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades, seus medos, suas fraquezas, e ele está trabalhando em sua vida, mesmo que você não perceba. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero desafiar você a, durante toda essa semana, começar cada dia com uma oração. Uma oração onde você estará pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos, suas decisões, que ele te fortaleça para os desafios que estão por vir. O Espírito Santo não é só uma força que age em momentos de avivamento. Ele está conosco em cada momento da nossa vida. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro,
aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode não ver grandes milagres acontecendo todos os dias, mas pode sentir o amor e a paz do Espírito Santo enchendo seu coração, acalmando a sua mente, dando direção para as suas decisões. Abra o seu coração para o Espírito Santo e permita que Ele conduza a sua vida durante essa semana. Amém? Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude sejam guiados por Ele. Além disso, eu quero que você se lembre que a comunhão com o Espírito Santo deve ser contínua. Todos os dias, busque a presença dele. Não somente quando você estiver enfrentando dificuldades, mas também nos momentos de alegria, nas vitórias, nas pequenas bênçãos do dia a dia. O Espírito Santo quer ser parte integral da sua vida, não só nos momentos de necessidade. Quando a gente desenvolve um relacionamento diário com o Espírito Santo, nós começamos a perceber como ele nos conduz e nos dá discernimento em todas as áreas da sua vida. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, receba pela fé a presença do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus, seja cheia da presença de Deus. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero pedir a Deus que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. E se o Senhor te trouxer à memória o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva aqui nos comentários esse nome. Se tem uma situação específica pela qual você tem clamado a Deus, escreva ela aqui. Ou pelo menos coloque a área da sua vida que precisa do toque de cura e de restauração de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos e te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre eles o teu Santo Espírito de forma abundante. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos que a nossa vida transborde da tua presença. Que essa semana seja um marco na vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Que elas possam sentir a diferença de andarem guiadas pelo teu Espírito. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire de nós toda a angústia, todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação e traga sobre nós a tua paz, a tua leveza. Que o Espírito Santo esteja presente em cada momento desta semana, nas decisões difíceis, nos momentos de alegria, nas situações desafiadoras. Queremos sentir o teu toque, o teu amor e a tua direção em tudo o que fizermos. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão clamando pela cura física, emocional ou espiritual. Que o teu poder de cura toque essas vidas agora, trazendo saúde, trazendo refrigério para essa dor, para essa enfermidade. Eu também oro por aqueles que enfrentam problemas financeiros, Pai. Eu peço a tua provisão. Abre portas de emprego, dê oportunidades. Visita essa pessoa nesse tempo de escassez. Que elas possam experimentar da tua provisão. Eu apresento cada pedido de oração relacionado aos sentimentos, à vida emocional, à vida sentimental. Que os casamentos que estão em crise, os relacionamentos familiares, as amizades que foram quebradas, sejam restauradas pela tua graça e pelo teu amor. Traga reconciliação, paz e entendimento. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão aqui pedindo direção para as suas vidas, que estão passando por um momento de dúvida,
que não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo de Deus, ilumina cada decisão, dê clareza e sabedoria para que elas escolham o caminho certo, segundo a tua vontade. Ó Deus, eu quero declarar pela fé que essa semana será uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, uma semana cheia do Espírito Santo. Eu oro por cada pedido de oração feito aqui, Pai, e te peço, atenda a cada um segundo a tua vontade. Derrama a tua cura, a tua restauração e o teu amor sobre essa vida. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, porque oramos em nome do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Busque a Deus durante essa semana. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Fale com Ele, ouça a voz dEle. Busque a Deus através da palavra. Busque a Deus lá no quarto secreto, na intimidade. Separe um tempo de qualidade para que você possa se relacionar com Deus. Amém? Essa mensagem falou ao seu coração? Deus ministrou ao seu coração através dessa palavra? Então não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você quiser adquirir o e-book Minuto com Deus, se você quiser ter as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no formato de texto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e adquirir o livro online Minuto com Deus. Ele custa menos de R$10, mas você vai receber 365. A paz do Senhor, meus irmãos, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Que o Senhor te fortaleça, te proteja e abra caminhos onde não há. Eu declaro que hoje será um dia de vitória para você. Que toda seta do inimigo contra a sua vida caia por terra. Que o Senhor visite agora a sua casa, a sua família e sua história, trazendo cura, libertação e provisão. Você que está ouvindo essa mensagem, saiba, Deus não te trouxe aqui por acaso. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas o Senhor direcionou você para essa palavra, porque Ele tem algo a liberar sobre a sua vida. Você pode até estar enfrentando um momento difícil, talvez sinta que está sem forças, mas escute, Deus não se esqueceu de você. Se você crê que o Senhor pode liberar uma palavra e transformar a sua história, escreva aqui nos comentários: Senhor, libera uma palavra sobre a minha vida. Hoje eu quero lembrar sobre um homem que tinha tudo para confiar no seu próprio poder, mas escolheu confiar em Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 8, a palavra diz assim: Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Essa história é muito conhecida, mas eu quero que você entenda o que realmente aconteceu aqui. Esse centurião romano não era um homem qualquer. Ele era um comandante no exército, um homem de autoridade, de status, alguém que dava ordens e tinha soldados à sua disposição. Mas ele entendeu algo que muitos não entendem. O verdadeiro poder não estava nele, mas sim em Jesus. Sabe o que isso nos ensina? Que não importa o quanto você tenha conquistado, quanta influência tenha ou o quão alto você chegou. Diante de Deus, somos todos dependentes da sua graça e misericórdia. E eu quero te perguntar, você tem confiado mais na sua própria força do que no poder de Deus?
Muitas vezes achamos que o nosso dinheiro pode resolver tudo, que o nosso trabalho, nossas conexões, nossa inteligência vão nos sustentar. Mas eu quero te lembrar, a sua força tem limite, mas o poder de Deus é infinito. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu escolho confiar no teu poder. O centurião não só reconheceu a autoridade de Jesus, mas também demonstrou algo raro, uma fé inabalável. Ele sabia que Jesus não precisava nem mesmo ir até sua casa para operar o milagre. Apenas uma palavra era suficiente. Agora eu te pergunto, você tem essa fé? A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, verso 6, o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe por que muitas pessoas não vivem o sobrenatural de Deus? Porque elas não creem de verdade. Elas até oram, mas no fundo duvidam. Mas eu estou aqui para te dizer, Deus honra aqueles que confiam nele. Talvez você esteja vivendo uma situação impossível. Talvez tenha recebido um diagnóstico ruim, ou esteja enfrentando uma crise na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento. E o diabo tem sussurrado no seu ouvido que não tem mais jeito. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. O Deus que curou o servo do centurião é o mesmo que pode curar essa enfermidade. O Deus que restaurou vidas no passado é o mesmo que pode restaurar sua casa. O Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar é o mesmo que pode abrir esse caminho que parece impossível para você. Se você crê nisso, escreva nos comentários: eu creio no poder da palavra de Deus. E sabe por que essa história do centurião é tão poderosa? Porque ela nos ensina que não é sobre quem nós somos, mas sobre quem Deus é. O centurião era um homem importante, mas ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Ele reconheceu que diante de Jesus, sua posição não significava nada. Muitas pessoas acham que podem impressionar Deus com status, dinheiro, com títulos, mas a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O que Deus está vendo dentro do seu coração hoje? Será que Ele vê um coração humilde, que confia e espera nele? Ou será que Ele vê um coração cheio de orgulho, tentando resolver tudo sozinho? Eu quero te dizer algo. Não é o tamanho do seu problema que define o que Deus pode fazer. É o tamanho da sua fé. Se esse vídeo está abençoando sua vida, compartilhe com alguém que você ama. Mande nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de oração, porque essa palavra precisa alcançar mais pessoas. E se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações. Aqui nós temos orações todos os dias, pela manhã e à noite. E essas orações vão edificar ainda mais a sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai amado e querido, eu te apresento a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, talvez ela esteja enfrentando desafios, talvez ela esteja cansada, sem forças, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar essa situação. Assim como o centurião confiou em uma palavra, nós também confiamos. Senhor, libera uma palavra sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa vida. Que toda enfermidade, toda angústia, toda opressão caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Dê a ela uma fé inabalável, que ela não olhe para as circunstâncias, mas que creia que o Senhor já está agindo. Que toda porta fechada seja aberta, que todo medo desapareça, toda preocupação se transforme em paz.
eu também apresento cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Visita cada pessoa agora, Senhor, que haja cura, libertação e restituição. Nós declaramos pela fé, em nome de Jesus, que grandes coisas, grandes milagres estão chegando. E para a glória do Teu nome, nós veremos testemunhos sendo compartilhados. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos na Tua palavra e de aprender contigo. Reconhecemos que Tu és o Deus soberano, que governa todas as coisas e que conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Nós nos apresentamos diante de Ti com confiança, porque sabemos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Pai, prepara o nosso coração para esse momento. Prepara o nosso coração como um solo fértil, para que a semente que será lançada agora encontre espaço para crescer e dar frutos. Que toda distração, toda preocupação e toda ansiedade sejam removidas nesse momento e que a nossa mente esteja totalmente focada em Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Que essa mensagem provoque uma transformação real em nossa fé e na nossa caminhada. Renova a nossa mente, fortalece o nosso espírito e nos ensina a confiar mais em Ti. Que tudo que for aprendido nessa manhã nos aproxime do Senhor e nos faça crescer no conhecimento e na graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube manda um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui nós postamos vídeos novos todos os dias. Tem vídeos inéditos aqui todos os dias. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso de várias maneiras, mas as principais. Você pode se tornar membro do canal, é só você clicar aqui embaixo, seja membro, e você pode nos ajudar. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, por todas as áreas da sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus está comigo. Apenas isso. Deus está comigo. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, no capítulo 3, apenas o versículo 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Está escrito: O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu vou ler de novo. O que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo que acontecesse,
veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Irmãos, a vida de Jó nos ensina muitas lições sobre sofrimento, sobre fé, sobre confiança em Deus. Mas esse versículo revela algo muito profundo sobre a natureza humana. Nós temos uma forte tendência a alimentar mais o medo do que a fé. Jó, segundo a palavra, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele também era um homem próspero. Mas antes dele ser provado, de acordo com a história que nós conhecemos, ele já alimentava o medo no seu coração. Ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha conquistado. E esse medo, de alguma forma, tomou conta dos seus pensamentos. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas vezes nós vivemos dominados por preocupações e receosos em relação ao futuro? O medo pode se tornar uma prisão invisível dentro de nós. Uma prisão que nos impede de desfrutar da paz e da alegria que Deus tem reservado para nós. O medo rouba a nossa energia, enfraquece a nossa fé e nos impede de viver plenamente a vontade do Senhor. O medo pode se manifestar de várias maneiras. Tem pessoas que têm medo do futuro, ou seja, a incerteza do amanhã, e isso pode levar à ansiedade e ao desespero. Pessoas que têm medo das perdas, seja de bens materiais, perda da saúde, perda de pessoas amadas. E esse medo da perda, nos faz viver inseguros o tempo todo. Tem pessoas que têm medo do fracasso. Muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos por medo do fracasso. E aí elas acabam nem tentando. Tem pessoas que têm medo de não serem aceitas do jeito que elas são. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, buscando a aprovação dos outros, com medo de não sermos bons o bastante. E se a gente permitir que esses medos cresçam dentro de nós, eles podem nos paralisar espiritualmente. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina repetidamente a não ter medo. É interessante que a expressão não temas ou não tenha medo está contida na Bíblia 365 vezes. Isso não é coincidência. Sinal de que Deus quer que todos os dias nós recebamos essa palavra no nosso coração. Não tenha medo. Uma expressão para cada dia do ano. Eu vou ler apenas algumas aqui que falam sobre o medo. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Outra passagem que eu quero mencionar que fala sobre o medo está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós devemos buscar então? Ser aperfeiçoados
no amor. Quando estivermos vivendo, experimentando o perfeito amor de Deus, nós não teremos medo. Não teremos medo de nada dessas coisas que eu falei. Nem do futuro, nem das perdas, porque a nossa fé estará firmada em Cristo. Aleluia. Salmos 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tá vendo, irmãos? Quando Deus for a nossa luz, quando nós estivermos convictos de que a nossa salvação, a nossa esperança vem de Deus, nós não temeremos nada. Aleluia. Hoje, a palavra de Deus nos convida a substituir o medo pela fé. Pois quando nós descansamos no Senhor, nós podemos encontrar segurança. Eu quero que você declare isso com convicção. Eu substituo o medo pela fé. Eu lanço fora o medo e recebo a fé. A história de Jó nos mostra que, mesmo diante das piores adversidades, Deus continua no controle. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde. E ele chegou ao ponto de desejar não ter nascido. Quantas vezes eu e você passamos por dificuldades sem compreender o motivo? E aí nos sentimos aflitos, questionamos a Deus e nos perguntamos por que certas coisas acontecem com a gente. Mas a verdade é que Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida de Jó. Ele permitiu que certas coisas acontecessem, mas ele também colocou limites para o inimigo. Da mesma forma, acontece na nossa vida. Ou seja, nada ocorre sem a permissão de Deus. Esse problema aí que você está enfrentando é porque Deus permitiu. Significa que nós podemos descansar. Significa que nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. O próprio Jesus nos anuncia na palavra sobre os desafios que vamos ter que enfrentar. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar enfermidades. Vamos passar por algum momento de crise, de escassez. Vamos ter que lidar com a morte. Muitas pessoas que você ama, você terá que se despedir delas em algum momento. Mas a nossa esperança não está apenas aqui neste mundo, nesta vida. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por aflições. O fato de pertencermos a Deus, o fato de termos entregado a nossa vida a Cristo, não nos isenta das dificuldades. As aflições fazem parte da vida, mas a nossa vitória já está garantida. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor. O contrário do medo não é somente coragem, mas o contrário do medo é a fé. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não importa quão turbulentas sejam as ondas, as tempestades ao nosso redor,
nós podemos ter a certeza de que Deus está no barco conosco. Abraão teve fé e se tornou pai de uma grande nação, mesmo quando tudo parecia impossível. Moisés teve fé e liderou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho e conduziu o povo pelo deserto, sem recursos. Davi teve fé. Quando todo o exército tinha medo, Davi teve fé. E por isso ele pôde vencer o gigante. Sabe o que essas histórias todas nos ensinam? Que aqueles que confiam em Deus não vivem guiados pelo medo, mas pela certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por isso, nós precisamos nos perguntar: estamos cultivando a fé ou estamos alimentando o medo? Que eu e você sejamos como o salmista Davi, que declarou o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que Davi está dizendo: ainda que eu tenha que enfrentar a morte, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Mas como superar o medo e fortalecer a fé? Se você quer vencer o medo e crescer na sua fé, eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas atitudes que você deve ter, que podem te ajudar. A primeira atitude: busque a Deus todos os dias. A oração e a leitura da palavra fortalecem o nosso coração. E é para isso que esse canal aqui existe, para trazer uma porção da palavra até você todos os dias. Crie esse hábito de buscar a Deus todos os dias. Outra coisa importante: declare as promessas de Deus. Substitua os pensamentos de medo por declarações de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É importante ouvir a palavra de Deus. O fato de ouvir a palavra de Deus alimenta e fortalece a nossa fé. Amém? Então, tenha esse hábito. Ainda que você não queira assistir a um vídeo, mas ouça a palavra de Deus. Outra coisa importante: caminhe com as pessoas certas. Caminhe com pessoas de fé. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Talvez você esteja andando com as pessoas erradas, com pessoas que têm te afastado dos caminhos do Senhor. Escolha bem as pessoas com quem você anda. Ah, pastor, mas tem pessoas que já fazem parte da minha vida. Ok, todos nós temos que lidar com pessoas de várias maneiras, pessoas de várias naturezas, personalidades, crenças diferentes. Mas você tem que colocar limites na influência que essa pessoa tem sobre a sua vida. Dê ouvidos a pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm oração na sua vida, pessoas que têm fé, pessoas que carregam consigo a presença do Espírito Santo. Outra coisa: lance sobre Deus as suas preocupações. Ele cuida de você. Relembre aquilo que Deus já fez. Quando nós paramos e olhamos para a nossa própria vida, você não precisa se basear somente em Abraão, em Davi, em José, em Josué. Olhe para a sua própria vida. Se você chegou até aqui, certamente você tem uma história para contar. Uma história de superação, uma história de fé, uma história que pode até inspirar outras pessoas.
Relembre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família. Lembra quando você achou que era o fim? Quando você até pensou em desistir? Deus esteve com você naquele pior momento. E Ele conduziu você até hoje para que você se tornasse esse homem que você é, essa mulher que você é, esse jovem, essa jovem. Presta atenção, meu querido, minha querida. Deus não quer que nós vivamos presos pelo medo, reféns do medo. Ele deseja que nós avancemos com confiança, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Lembra o que Jó disse no versículo que eu li? Aquilo que eu tinha receio me aconteceu. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Talvez tenha alguma situação na sua vida que tem te provocado medo. Talvez alguma circunstância. Talvez você tenha orado pela vida de uma pessoa e você teme que o pior aconteça, seja por um motivo de saúde, seja por causa de um relacionamento, seja por alguém que tem se desviado da fé, que tem andado com pessoas erradas, alguma pessoa da sua família que às vezes tem sido dominada pelos vícios, ou você mesmo, que pode não estar conseguindo vencer as tentações. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: o Senhor está comigo. Deus está comigo. Eu não temerei. Escreva uma declaração de fé aqui nos comentários. E escreva o seu pedido de oração. Se você não quiser detalhar, porque eu sei que as pessoas muitas vezes não querem expor a sua vida aqui na internet, coloque apenas a área da sua vida que precisa do cuidado de Deus, do toque de milagre, de cura e de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Tomamos posse de cada promessa que foi declarada aqui. Entregamos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos. Sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas e que nada foge ao Teu controle. Nos perdoe por todas as vezes em que permitimos que o medo governe os nossos corações. Nos perdoe por nos esquecermos das Tuas promessas e por muitas vezes não confiarmos plenamente em Ti. Hoje, queremos depositar a nossa confiança na Tua fidelidade e no Teu amor, que são inabaláveis. Senhor, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que está dominado pelo medo do futuro, pela insegurança, pela ansiedade, que o Teu Espírito Santo traga paz e renove esse coração agora. Repreenda, Pai, toda inquietação nesse coração, toda dúvida. Coloca dentro dessa pessoa a certeza de que Tu és um Deus que nunca falha. Nós queremos viver pela fé e não pelo medo. Queremos aprender a descansar em Ti, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desfavoráveis e difíceis. Ensina-nos a lembrar que, assim como o Senhor cuidou de Jó e restaurou a sua vida, o Senhor também pode cuidar de nós. Eu peço por aqueles que estão enfrentando enfermidades,
por aquelas pessoas que enfrentam crises financeiras, conflitos familiares ou qualquer outro tipo de aflição. Estende a tua mão poderosa e traga provisão, restauração e paz. Responda, meu Deus, a cada pedido de oração aqui, segundo a tua vontade. Fortalece a nossa fé, para que nós possamos declarar como o salmista, em Salmo 56, verso 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Nós caminharemos de cabeça erguida, porque sabemos que servimos a um Deus poderoso e amoroso, um Deus que nunca nos desampara. Entregamos a Ti a nossa vida, os nossos dias, nosso futuro, toda a obra das nossas mãos. Tira de nós todo o medo e nos enche com a Tua fé, com a Tua paz e com a Tua ousadia. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? Deus falou com você de alguma forma? Então compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder para tirar de nós todo medo e para nos encher de paz e de fé. Amém? Eu quero convidar você a adquirir o e-book Minuto com Deus, para você ter aí as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. É só você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado e adquirir o seu. Custa menos de R$10. Esse e-book, ele contém 365 mensagens para a sua edificação. Todos os dias, onde você estiver, você pode abrir o seu celular, o seu tablet, o seu computador e ler a mensagem do dia. Amém? Não deixe de fazer isso. Você estará abençoando o nosso ministério e estará sendo abençoado, porque você vai receber 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Que o Senhor te fortaleça, te proteja e abra caminhos onde não há. Eu declaro que hoje será um dia de vitória para você. Que toda seta do inimigo contra a sua vida caia por terra. Que o Senhor visite agora a sua casa, a sua família e sua história, trazendo cura, libertação e provisão. Você que está ouvindo essa mensagem, saiba, Deus não te trouxe aqui por acaso. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas o Senhor direcionou você para essa palavra, porque Ele tem algo a liberar sobre a sua vida. Você pode até estar enfrentando um momento difícil. Talvez sinta que está sem forças, mas escute, Deus não se esqueceu de você. Se você crê que o Senhor pode liberar uma palavra e transformar a sua história, escreva aqui nos comentários: Senhor, libera uma palavra sobre a minha vida. Hoje eu quero lembrar sobre um homem que tinha tudo para confiar no seu próprio poder, mas escolheu confiar em Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 8, a palavra diz assim: Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Essa história é muito conhecida, mas eu quero que você entenda o que realmente aconteceu aqui. Esse centurião romano não era um homem qualquer.
Ele era um comandante no exército, um homem de autoridade, de status, alguém que dava ordens e tinha soldados à sua disposição. Mas ele entendeu algo que muitos não entendem. O verdadeiro poder não estava nele, mas sim em Jesus. Sabe o que isso nos ensina? Que não importa o quanto você tenha conquistado, quanta influência tenha ou o quão alto você chegou, diante de Deus somos todos dependentes da sua graça e misericórdia. E eu quero te perguntar, você tem confiado mais na sua própria força do que no poder de Deus? Muitas vezes achamos que o nosso dinheiro pode resolver tudo, que o nosso trabalho, nossas conexões, nossa inteligência vão nos sustentar. Mas eu quero te lembrar, a sua força tem limite, mas o poder de Deus é infinito. Escreva aqui nos comentários, Senhor, eu escolho confiar no teu poder. O centurião não só reconheceu a autoridade de Jesus, mas também demonstrou algo raro, uma fé inabalável. Ele sabia que Jesus não precisava nem mesmo ir até sua casa para operar o milagre. Apenas uma palavra era suficiente. Agora eu te pergunto, você tem essa fé? A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, verso 6, o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe por que muitas pessoas não vivem o sobrenatural de Deus? Porque elas não creem de verdade. Elas até oram, mas no fundo duvidam. Mas eu estou aqui para te dizer, Deus honra aqueles que confiam nele. Talvez você esteja vivendo uma situação impossível. Talvez tenha recebido um diagnóstico ruim, ou esteja enfrentando uma crise na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento. E o diabo tem sussurrado no seu ouvido que não tem mais jeito. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. O Deus que curou o servo do centurião é o mesmo que pode curar essa enfermidade. O Deus que restaurou vidas no passado é o mesmo que pode restaurar sua casa. O Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar é o mesmo que pode abrir esse caminho que parece impossível para você. Se você crê nisso, escreva nos comentários: eu creio no poder da palavra de Deus. E sabe por que essa história do centurião é tão poderosa? Porque ela nos ensina que não é sobre quem nós somos, mas sobre quem Deus é. O centurião era um homem importante, mas ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Ele reconheceu que diante de Jesus, sua posição não significava nada. Muitas pessoas acham que podem impressionar Deus com status, dinheiro, com títulos, mas a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O que Deus está vendo dentro do seu coração hoje? Será que Ele vê um coração humilde, que confia e espera nele? Ou será que Ele vê um coração cheio de orgulho, tentando resolver tudo sozinho? Eu quero te dizer algo. Não é o tamanho do seu problema que define o que Deus pode fazer. É o tamanho da sua fé. Se esse vídeo está abençoando sua vida, compartilhe com alguém que você ama. Mande nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de oração, porque essa palavra precisa alcançar mais pessoas. E se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações. Aqui nós temos orações todos os dias, pela manhã e à noite. E essas orações vão edificar ainda mais a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Pai amado e querido, eu te apresento a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, talvez ela esteja enfrentando desafios, talvez ela esteja cansada, sem forças, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar essa situação.
Assim como o centurião confiou em uma palavra, nós também confiamos. Senhor, libera uma palavra sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa vida. Que toda enfermidade, toda angústia, toda opressão caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Dê a ela uma fé inabalável, que ela não olhe para as circunstâncias, mas que creia que o Senhor já está agindo. Que toda porta fechada seja aberta, que todo medo desapareça, toda preocupação se transforme em paz. Eu também apresento cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Visita cada pessoa agora, Senhor, que haja cura, libertação e restituição. Nós declaramos pela fé, em nome de Jesus, que grandes coisas, grandes milagres estão chegando. E para a glória do Teu nome, nós veremos testemunhos sendo compartilhados. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos